Dona Fátima de Tubarão, lembra? Aquela patriota condenada por tráfico de drogas, aquela senhora distinta que arreou as calças e fez as suas necessidades fisiológicas em um prédio dos Três Poderes, ela se encontra presa em Santa Catarina. E é o símbolo da mentalidade dos que defenderam e dos que defendem o golpe militar. Explicar-lhes-ei. Havia três perfis, na minha ótica, havia três perfis de patriotas. Aqueles senhores de barriga protuberante, saudosos de uma época em que tinham privilégios, as tias do Zap, que agora andam com a bandeira de Israel porque são cristãs, e os ignorantes, não em sentido pejorativo, ignorantes no sentido de ignorarem mesmo o que é um regime militar. Dou exemplos dos anos 1970, o auge. O delegado solicitava um caminhão do Exército e apoio de 10 soldados, saía pela cidade à noite e prendia quem encontrasse a rua. Podia ser ladrão de galinhas, podia ser um trabalhador saindo do seu turno de serviço, podia, todos no caminhão, todos para a polícia. E assim se criou a lenda que se limpavam as cidades dos bandidos. No pátio das delegacias, alguns eram soltos, outros recebiam conselhos nas costas com uma racha de madeira, outros ficavam por ali por alguns dias sem culpa formada, só para atenderem o sadismo de psicopatas com a autoridade do Estado. Perguntem se o bicheiro, agiota e mandante de assassinato de desafetos era perturbado. Pergunte. Pergunte se o filho de um segundo tenente que infernizava a vida das pessoas, pergunte se ele era levado à delegacia. Um cabo do Exército, conhecido por agredir a mulher e os filhos, jamais seria intimado para ir à polícia. Um juiz sentenciou contra um sargento em uma ação de despejo. O militar chegou no fórum, no jipe do Exército, com 4 soldados e foi tirar satisfação do magistrado. Quando foi editado o famigerado Ato Institucional número 5, o então vice-presidente Pedro Aleixo disse que não temia o que poderiam fazer os generais, mas que temia o que poderia ser feito pelo guarda da esquina, ou seja, por quem está lá na ponta. E esse período ficou conhecido na história como a República do Guarda da Esquina, por vezes seletivo, corrupto e assassino. Fazendeiro com trabalho escravo, dono de loja de fachada que traficava drogas, ricaço que ia nas casas noturnas e furava o teto à bala, político que empregava a família toda desde que fosse favorável ao regime, essas eram as pessoas de prestígio na sociedade. Não havia corrupção porque, se alguém denunciasse, apareceria morto. Havia liberdade, desde que fosse para elogiar a revolução. Havia democracia, sem eleições presidenciais, sem eleições para governador, para prefeitos de capitais e de cidades consideradas instâncias turísticas. Senadores biônicos escolhidos pelo presidente da República e deputados, parlamentares eleitos, mas cassados sem julgamento. Era isso, meus filhos. Era isso que as pessoas queriam de volta. Essa liberdade, essa democracia, esse direito de expressão. Há de se perguntar o que elas têm na cabeça. Então aí é que entra a Dona Fátima. Dona Fátima de Tubarão mostrou em Brasília, naquele dia em que defecou o cérebro.